os dois guardas orando e vigiando. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias 4, verso 9. Este sermão foi extraído de o púlpito do Tabernáculo Metropolitano e pregado na quinta-feira à noite, 24 de julho de 1890, por Charles Haddon Spurgeon. Neemias e os judeus estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Sanbalate e os outros estavam zangados com eles e tentavam parar a obra. Decidiram atacar o povo de repente e exterminá-lo para pôr um fim ao que estavam fazendo. Nosso texto diz o que Neemias e seus companheiros fizeram nessa emergência, aspas. Porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite, fecha aspas. Além de ter de construir o muro de Jerusalém, aquele povo precisava, ao mesmo tempo, vigiar seus inimigos. O caso deles é igual ao nosso. Temos de trabalhar para Cristo. Espero que todos nós que o amamos estejamos tentando fazer o possível para edificar o seu reino. Mas precisamos também vigiar os inimigos mortais. Se eles podem nos destruir, é claro que destruirão também a nossa obra. E farão as duas coisas se puderem. Os poderes do mal se enfurecem com o povo de Deus. Se puderem de alguma forma nos ferir ou nos perturbar, tenho certeza de que farão isso. Não deixarão nenhuma pedra no lugar, se isso servir ao propósito deles. Nenhuma flecha sobrará nas aljavas do inferno, enquanto houver homens e mulheres piedosos a quem eles possam tomar como alvo. Satanás e seu bando apontarão para o nosso coração todos os dados envenenados que tiverem. Neemias havia sido avisado do ataque que seria feito sobre a cidade. Os judeus que moraram perto daqueles samaritanos tinham ouvido o que eles pretendiam fazer e contaram a Neemias sobre o estratagema dos adversários. Nós também fomos avisados. Nosso Senhor disse a Pedro, aspas, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, fecha aspas. Portanto, ele, em sua palavra, nos disse que há um grande e terrível poder maligno que busca nos destruir. Se Satanás puder fazer isso, ele não apenas nos peneirará como trigo, mas também nos lançará no fogo que nos destruirá. Irmãos, não ignoramos os planos dele. Vocês não foram deixados em um paraíso de tolos para sonhar que estão protegidos das provações e imaginar que não estão sujeitos à tentação. Foi bom também para aquele povo estar em perigo e ter consciência das más intenções de seus inimigos. Eles tinham a vantagem de possuir um líder nobre para incentivá-lo a seguir o caminho correto. Neemias era muito qualificado para seu trabalho. Ele deu aos judeus conselhos muito astutos, sensíveis e até espirituais, que muito os ajudaram na hora da necessidade. Amados, temos um líder melhor que Neemias. Temos o próprio Senhor Jesus Cristo e temos o Espírito Santo que habita em nós e estará conosco. Peço que preste atenção ao seu sábio e bom conselho. Penso que ele lhes dará esse conselho no decorrer de nossa explanação do texto. Ele lhes dirá o que Neemias disse, de fato, àquele povo, aspas, vigiem e orem, fecha aspas. Embora os adversários dos judeus conspirassem juntos e tivessem chegado para lutar contra Jerusalém a fim de impedir a obra da reconstrução do muro, Neemias diz, aspas, porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite, fecha aspas. Vi dois guardas no texto. O primeiro é a oração, aspas, nós oramos ao nosso Deus, fecha aspas. O segundo guarda é a vigilância, aspas, e, como proteção, pusemos guarda, fecha aspas.
Quando falo desses dois assuntos, pego como meu terceiro tópico os dois guardas juntos. Aspas. Nós oramos e pusemos guarda. Fecha aspas. Precisamos ter os dois se quisermos derrotar o inimigo. O primeiro guarda, oração. Quando falo dessa oração, costumo apresentá-la como padrão para nossas orações em uma condição igual. Era uma oração que significava negócios. Às vezes, quando oramos, infelizmente, não negociamos no trono da graça, mas Neemias foi tão prático em sua oração quanto foi na instalação da vigilância. Alguns irmãos se levantam em nossas reuniões de oração e dizem palavras muito agradáveis, mas tenho certeza de que não sei o que eles pediram realmente. Tenho ouvido orações que me fazem dizer, quando terminam, aspas, bom, se Deus responder a essa oração, não tenho a menor ideia do que Ele nos dará, fecha aspas. São orações muito bonitas e incluem muitas explicações de doutrina e experiência, mas penso que Deus não deseja que lhe expliquemos doutrinas ou experiências. O erro da oração foi que não havia nenhum pedido nela. Quando os irmãos estão orando, gosto que sejam tão eficientes quanto um bom carpinteiro em seu trabalho. De nada adianta ter um martelo com cabo de marfim se não mirarmos o prego cuja cabeça queremos atingir. Se esse for o seu objetivo, um martelo comum fará a mesma coisa, talvez melhor. Ora, as orações de Neemias e dos judeus consistiam de pedidos por proteção divina. Eles sabiam o que queriam e mostraram decisão ao pedir. Precisamos de mais decisão na oração. Infelizmente, nossas orações não passam de nuvens e envolvemos-nos na névoa da resposta. As orações de Neemias eram verdadeiras negociações. Eu gostaria que pudéssemos sempre orar dessa maneira. Quando oro, gosto de me dirigir a Deus da mesma forma que me dirijo a um banco para descontar um cheque. Entro, coloco o cheque no balcão, o funcionário me entrega o dinheiro, eu pego e vou cuidar de meus negócios. Não sei se já parei em um banco durante 5 minutos para conversar com os funcionários. Quando recebo o dinheiro, vou embora para cuidar de outros assuntos. É assim que gosto de orar. Há, porém, uma forma de orar que parece o mesmo que descansar ao lado do propiciatório, como se não houvesse nenhum motivo especial para estar ali. Que não seja assim com vocês, irmãos. Implorem a promessa, creiam nela, recebam a bênção que Deus está pronto a conceder e vão cuidar de seus negócios. A oração de Neemias e seus companheiros significava negociação. Em segundo lugar, foi uma oração que superou dificuldades. O texto começa com a palavra, aspas, porém, fecha aspas. Essa palavra faz oposição ou restrição ao que foi dito anteriormente. Quando existem obstáculos, clamamos mais a Deus. Sanbalate zombou deles, oramos mais a Deus. E mais ainda, por causa da zombaria deles. Tobias os ridicularizou, oramos mais ainda por causa da zombaria insultuosa. Se os homens fizerem pilhéria de sua religião, orem mais ainda. Se forem cruéis e violentos com vocês, orem mais ainda. Nunca orem menos, nunca digam uma palavra a menos, nem uma sílaba a menos, nem um desejo a menos, nem fé a menos. Quais são as suas dificuldades, caro amigo, para se aproximar do propiciatório? Que obstáculo existe em seu caminho? Não permita que nada o impeça de aproximar-se do trono da graça. Transforme todas as pedras de tropeço em degraus. Aproxime-se com coragem santa e diga, apesar de toda a oposição, aspas, porém oraremos mais ainda ao nosso Deus, fecha aspas. A oração de Neemias significava negócio e superou as dificuldades. Observe a seguir que foi uma oração que veio antes de todas as outras coisas.
Ela não diz que Neemias instalou um posto de vigia e orou. Simplesmente afirma, aspas, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda, fecha aspas. A oração deve estar sempre em primeiro lugar na equipe. Façam tudo o que for sábio, mas só depois de orar. Chamem o médico se estiverem doentes, mas orem primeiro. Tome o remédio se acreditam que lhe fará bem, mas orem primeiro. Vão falar com os homens que os caluniou, se acham que devem fazer isso, mas orem primeiro. Aspas. Vou fazer tal e tal coisa, fecha aspas. Diz alguém, aspas, e orarei por uma bênção depois, fecha aspas. Não comecem nada sem orar antes. Comecem, continuem e terminem com uma oração. Mas acima de tudo, comecem com uma oração. Algumas pessoas nunca começariam o que estão para fazer se orassem antes, porque não poderiam pedir a bênção de Deus sobre aquilo. Existe alguém aqui que, ao sair deste tabernáculo, irá a um lugar onde não deveria ir? Orará primeiro? Ele sabe que não pode pedir uma bênção sobre isso, portanto, não deveria ir. Não vá a nenhum lugar a respeito do qual não poderá orar depois. Esse deveria ser sempre um bom guia para vocês escolherem aonde devem ir. Neemias orou primeiro e depois pôs guarda para vigiar o local. Uma vez mais, foi uma oração que teve continuidade. Se eu ler a passagem corretamente, aspas, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite, fecha aspas. Significa que eles oraram enquanto vigiavam. Eles não oraram e se afastaram do local, como fazem os meninos travessos, quando bate a porta e sai correndo. Depois de começar a orar, eles continuaram orando. Enquanto havia inimigos por perto, a oração e a vigilância perduraram. Eles continuaram a clamar ao Deus que protege Israel, ao mesmo tempo que puseram guarda à noite para diverti-los a respeito do inimigo. Quando deixaremos de orar, irmãos e irmãs? Bom, dizem que deixaremos de orar quando chegarmos ao céu. Não tenho muita certeza disso. Não acredito na intercessão dos santos por nós, mas lembro-me de que está escrito no livro de Apocalipse que as almas debaixo do altar clamaram, aspas, até quando, Senhor? Fecha aspas. Aquelas almas estão aguardando a ressurreição, aguardando a vinda de Cristo, aguardando o triunfo de seu reino, e não posso imaginar a espera deles sem que gritem com frequência. Aspas. Ó Senhor, até quando? Lembra-te de teu filho, glorifica teu nome, conclui o número de teus eleitos, fecha aspas. Mas certamente, enquanto estivermos aqui, precisamos orar. Uma senhora declarou que fazia anos que era perfeita e que sua mente estava tão em conformidade com a mente de Deus que ela não precisava orar mais. Pobre criatura. O que ela sabia sobre o assunto? Ela precisava começar pela primeira letra do alfabeto da salvação e orar. Aspas. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecadora. Fecha aspas. Quando as pessoas imaginam que não necessitam orar, o Senhor tem misericórdia delas. Enquanto os cristãos viverem, que eles que orem, porque enquanto oram, vivem. A oração que Neemias fez foi também uma oração espontânea. Deve haver alguns de vocês aqui que gostam de orações produzidas para si mesmos. Pode ser que, se todos na congregação tiverem de unir-se em súplica e cada um levantar sua voz, a oração precisará ser preparada como um hino. Mas as orações prontas sempre se parecem muito semelhantes a roupas industrializadas. São feitas para caber em todas as pessoas, mas raramente cabem. Para uma verdadeira negociação diante do propiciatório, dê-me uma oração espontânea, uma oração que venha das profundezas de meu coração, não porque a inventei, mas porque o Espírito Santo de Deus a colocou ali e deu-lhe tanta força viva que não pude evitar exprimi-la. Embora suas palavras sejam
fragmentadas e suas sentenças desconexas, se seus desejos forem sinceros, se forem como brasas de zimbro ardendo com chama veemente, Deus não se importará se forem expressivas ou não. Se vocês não tiverem palavras, talvez orem melhor sem elas do que com elas. São orações que dobram a coluna vertebral das palavras, são pesadas demais para qualquer linguagem humana suportar. Esta oração, então, não importa a colocação das palavras, foi a que os suplicantes fizeram, aspas, nós oramos ao nosso Deus, fecha aspas. No entanto, é muito importante notar que foi uma oração que subiu ao lar da oração, aspas, nós oramos ao nosso Deus, fecha aspas. Vocês devem ter ouvido falar do homem que orou em Boston, aspas, o centro do universo, fecha aspas. E a notícia do jornal na manhã seguinte foi que, aspas, o reverendo fulano de tal fez a oração mais requintada de todas as que foram proferidas a uma plateia em Boston, fecha aspas. Infelizmente, há algumas orações desse tipo que são feitas à congregação. Deus não gosta desse tipo de prece. Esqueçam que há pessoas presentes, esqueçam que há ouvidos humanos ouvindo seus sotaques e que digam estas palavras a respeito de sua oração, aspas, porém nós oramos ao nosso Deus, fecha aspas. É muito comum ouvirmos que a oração precisa ir a Deus se quisermos que ela produza efeito, mas é muito necessário que ela vá realmente a Ele. Quando a oração não vai a Deus, qual é a sua serventia? Quando vocês saem de seu quarto e sentem que fizeram apenas uma oração pronta, até que ponto foram beneficiados? Dirijam sua oração ao seu Deus. Falem ao ouvido dele, sabendo que ele está ali. Saiam sabendo que ele respondeu a vocês, que ele focou a luz de seu semblante em vocês. Essa é a oração que devemos fazer para nos proteger contra nossos inimigos, tanto de dia quanto de noite. Apenas mais umas palavras sobre esse primeiro ponto. Eu deduzo das palavras diante de mim que foi uma oração impregnada de fé. Fizemos nossa oração a Deus? Não, aspas, ao nosso Deus, fecha aspas. Eles aprenderam que Jeová era o seu Deus e oraram a ele como o seu Deus. Tenho certeza absoluta de que, embora ele fosse o Deus de toda a terra, ele era especialmente o seu Deus. Portanto, oraram ao Deus que se entregara a eles e a quem eles pertenciam por meio de uma aliança. Aspas, oramos ao nosso Deus, fecha aspas. Essas duas palavrinhas carregam um significado muito grande. A porta da oração parece se mover nessas duas dobradiças de ouro. Aspas, nosso Deus, fecha aspas. Se vocês e eu quisermos ser libertados do mal que há neste mundo, se quisermos continuar a edificar a igreja de Deus, precisamos ter como nosso primeiro guarda a oração poderosa e confiante, como a que Neemias e seus amigos judeus apresentaram ao Senhor. O segundo guarda, vigilância. A decisão de pôr guarda foi um trabalho designado, aspas, usemos guarda, fecha aspas. Neemias não disse, aspas, agora alguns de vocês vão e vigiem, fecha aspas, deixando o posto de vigia aberto a qualquer um que quisesse assumi-lo. Ao contrário, eles puseram guarda. Alguns homens precisam desempenhar suas funções em um determinado lugar, em uma determinada hora, permanecer ali por um determinado tempo e ficar de guarda contra o adversário. Aspas, pusemos guarda, fecha aspas. Irmãos, se quisermos nos vigiar, e devemos fazer isso, precisamos ter um propósito definido. Não podemos dizer, aspas, preciso tentar ser vigilante, fecha aspas. Não. Vocês precisam ser vigilantes. Sua vigilância precisa ser tão distinta e definida quanto sua oração. Aspas, pusemos guarda, fecha aspas. Alguns de vocês já viram a troca de guarda nos quartéis? Há um tempo especial para cada companhia montar guarda. À noite, antes de dormir, orem para que o Senhor os guarde durante a escuridão. De manhã, vigiem quando saírem para o trabalho. Ponham guarda quando se sentarem à mesa para almoçar. Ponham guarda quando voltarem para casa.
Ó, poderemos muito em breve ser traídos pelo mal, se não pusermos guarda. Foi um trabalho feito cuidadosamente, porque Neemias disse, aspas, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite, fecha aspas. O texto ficaria mais claro se acrescentássemos a palavra, aspas, sempre, fecha aspas, a ele. Aspas, contra ele sempre, fecha aspas. Isto é, onde houver um inimigo, lá haveria uma guarda. Provavelmente os inimigos virão daquele lado. Muito bem, ponham guarda lá. Talvez eles mudem de plano e apareçam do outro lado. Muito bem, ponham guarda lá. É bem provável que pulem o muro ali na frente. Bem, ponham guarda lá. Aspas. Pusemos guarda contra eles. Fecha aspas. Um irmão tem temperamento explosivo. Irmão, ponham guarda lá. Outro é muito inclinado a ser volúvel. Irmão, ponha guarda lá. Outro é muito mal-humorado em casa, crítico, vive procurando defeitos nos outros. Irmão, ponha guarda lá. Um amigo tem a tendência ao orgulho, outro de ser incrédulo. Ponham guarda nos lugares onde o inimigo possa aparecer. Aspas. Oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles. Fecha aspas. Foi um trabalho contínuo. Neemias disse, aspas, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Fecha aspas. O quê? É necessário alguém permanecer alerta a noite inteira? Claro que sim. Se Sanbalat tivesse lhes contado quando iria atacá-los, eles poderiam dormir nas outras horas. Mas como ele não lhes deu essa informação, eles tiveram de pôr guarda, aspas, de dia e de noite, fecha aspas. O diabo não os avisará a que horas vai tentá-los. Ele gosta de pegar os homens de surpresa, portanto, ponham guarda de dia e de noite. Foi um trabalho estimulado pelo conhecimento. Eles sabiam que Sanbalat viria se pudesse, portanto, puseram guarda. Quanto mais vocês conhecerem a maldade de seu coração, mais deverão pôr guarda contra ela. Quanto mais conhecer as tentações que há no mundo por meio da luxúria, mais deverão pôr guarda. Quanto mais velhos forem, mais deverão pôr guarda. Aspas, fecha aspas, diz um amigo idoso, aspas, você não deveria dizer isso, são os moços que erram, fecha aspas. Será? No Antigo Testamento ou no Novo, vocês leram sobre um moço cristão que se desviou? A Bíblia conta que muitos homens idosos foram enredados por Satanás quando não estavam vigiando. Portanto, vocês necessitam pôr guarda enquanto seus cabelos começarem a branquear, porque só estarão fora do alcance do diabo quando atravessar o portão de pérolas para entrar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Você e eu, caros amigos, temos necessidade de pôr guarda contra os inimigos de nossa fé santa. As pessoas me perguntam, aspas, por que você fala tanto sobre decadência? Deixe que os homens acreditem no que quiserem. Continue a trabalhar para Deus e ore para que Ele os corrija. Fecha aspas. Acredite em orar e em vigiar. Temos de guardar com muito zelo a, aspas, fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fecha aspas. Quando encontrarem, da mesma forma que encontraram agora, cristãos professos e pastores cristãos professos, negando todos os estatutos da fé, ou dando um falso sentido às palavras e pregando mentiras em nome do Altíssimo, é hora de alguém pôr guarda contra eles. O posto de vigia noturno não é um lugar tranquilo, mas estou disposto a assumir essa posição por amor ao meu abençoado mestre. Os servos professos de Cristo que fazem aliança profana com homens que negam a fé terão de responder por seus atos no último grande dia. No que se refere a nós, irmãos, quando nosso Senhor vier, que Ele nos encontre vigiando e também orando. Mas, caros amigos, quanto a nós, precisamos pôr guarda contra nossos adversários pessoais. Espero que, em certo sentido, vocês não tenham inimigos pessoais, que não guardem rancor contra ninguém, mas que vivam em paz e amem toda a humanidade.
Mas há cristãos aqui que irão para casa, onde todos são contra eles. Muitas mulheres piedosas saem do santuário e encontram o marido embriagado. Muitos filhos, convertidos a Deus, não veem nada do que gostariam de ver em casa. O que devem fazer em tais circunstâncias? Pôr guarda. Prezada mulher, como você sabe que será o meio de salvação para seu marido não convertido? Se esse for o seu caso, você deve pôr guarda. Não diga nada a ele do que se passa em sua mente, você não o converterá dessa maneira. E vocês, queridos filhos que vieram a Cristo e ingressaram na igreja, cuidem para que sejam respeitosos e obedientes, do contrário, destruirão todas as esperanças de conduzir seus pais ao Salvador. Ponham guarda, aspas, fecha aspas. Você diz, aspas, quando cometo um pequeno erro, eles o ampliam, fecha aspas. Sei disso, portanto, ponham guarda. Sejam mais vigilantes, ponham guarda em seu temperamento, ponham guarda em sua língua, ponham guarda em suas ações. Sejam pacientes, sejam gentis, sejam esperançosos. Que o Espírito de Deus opere tudo isso em vocês. Há, porém, outros inimigos, muito mais terríveis do que esses adversários que se encontram fora de nós. Os inimigos interiores, as tendências maldosas de nossa natureza corrupta, contra os quais precisamos sempre pôr guarda. Talvez vocês digam, aspas, como posso fazer isso? Fecha aspas. Bem, saibam primeiro quem eles são. As pessoas que estão no início da vida cristã deveriam querer saber quais são os seus pontos fracos. Eu não duvido, caro amigo, que seu ponto fraco se encontra onde você pensa que é forte. Onde você pensa, aspas, nunca vou errar nessa questão, fecha aspas. Esse é o exato lugar onde você provavelmente fraquejará. Ponha guarda em todos os pontos fracos que aparecerem. E se no passado sua vida cristã entristeceu o Espírito Santo com algum erro, ponha dupla guarda ali. Onde você tropeçou uma vez e poderá tropeçar de novo, porque você é o mesmo homem. Ponha guarda também, caro amigo, todas as vezes que se sentir completamente seguro. Sempre que tiver certeza de que não será tentado em uma direção particular, essa é a prova de que você já está tão orgulhoso quanto Lúcifer. Ponha guarda, ponha guarda, ponha guarda. Não dê ocasião ao pecado. Se a sua conduta o leva ao pecado, não siga naquela direção. Ouvi um homem dizer como desculpa para beber, aspas, veja, se eu tomar um copo de cerveja e ficar confuso, vou ter de tomar mais 2 ou 3, fecha aspas. Bom, então se esse for o seu caso, não tome um copo de cerveja. Aspas, mas, fecha aspas, diz alguém, aspas, quando tenho companhia, eu me esqueço de mim, fecha aspas. Então, não arrume companhia. É melhor ir para o céu como eremita do que ir para o inferno com uma multidão. Arranque seu olho direito e corte sua mão direita antes que eles o façam cair em pecado. Não vá a lugares onde você poderá ser tentado. Aspas, bom, fecha aspas. Diz alguém, aspas, o meu trabalho me faz viver no meio da tentação, fecha aspas. Eu lhe garanto que seu trabalho pode induzir a lugares onde existem homens ímpios, pois como alguém poderia viver sem ter contato com os inimigos? Seria necessário não viver no mundo. Bom, então, se esse for o seu caso, vista toda a armadura de Deus e não vá sem estar preparado para combater o bom combate da fé. Ponha guarda, ponha guarda, ponha guarda. Vigiem contra o inimigo do pecado. Lembre-se, Satanás nunca começa onde ele termina. Ele começa com um pecadinho até chegar a um maior. Quando tenta o homem pela primeira vez, ele não visa tudo o que espera realizar, mas procura atrair pouco a pouco e avança gradualmente em direção ao pecado maior que deseja que os homens cometam. Neste momento, não acredito que um cristão possa ser tão meticuloso. Servimos a um Deus muito meticuloso. Aspas. O Senhor, teu Deus, é Deus zeloso. Fecha aspas.
Mantenha a distância das muitas coisas às quais os cristãos professam de hoje se entregam. A questão é se eles são realmente cristãos. Se não podemos julgá-los, devemos, de qualquer maneira, concluir e decidir de uma vez por todas que não devemos ousar ir aonde eles vão. Na verdade, não devemos querer fazer isso. Observe o que Deus tem a lhes dizer. Ao ler a Bíblia, se o Espírito Santo aplicar um texto das Escrituras a você com força especial, considere isso como uma indicação de seu Pai Celestial de que há uma lição ali a ser aprendida. Surpreendo-me com a maneira pela qual o texto lido de manhã sempre me instrui durante o dia inteiro. As pessoas que vão ouvir a pregação da palavra de Deus acham, em geral, que dentro de 2 ou 3 dias, elas entenderão porque o pregador fez aquele sermão em particular e porque foram conduzidas a ouvi-lo. Sempre que vocês virem um cristão professo se desviando do caminho da santidade, não falem sobre o assunto para não aumentar a discórdia. É louco o pássaro que bagunça seu próprio ninho. Em vez de falar do pecado da outra pessoa, vigiem a si mesmo e digam, aspas, foi ali que ele escorregou. E onde eu poderei tropeçar se a graça de Deus não me proteger? Fecha aspas. Lembre-se das palavras de nosso Salvador aos 3 discípulos com ele no Getsêmani, aspas, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Fecha aspas. Os 2 guardam juntos, orando e vigiando. Caros amigos, nenhum destes 2 guardas é suficiente sozinho. A oração em si não terá eficácia. Orar e não vigiar é presunção. Vocês fingem confiar em Deus, no entanto estão se atirando ao perigo, como o diabo quis fazer com Cristo, quando o tentou para que se lançasse do pináculo do templo. Se vocês oram para ser protegidos, sejam vigilantes. Oração sem vigilância é hipocrisia. O homem ora para proteger-se do pecado e depois cai em tentação. Sua oração é, evidentemente, uma simples zombaria, porque ele não a põe em prática. Às vezes, no entanto, a ignorância pode levar à oração sem vigilância. Há outras coisas que não devem ser omitidas. Vou contar-lhes uma história simples. Havia uma pequena aluna que não sabia a lição e a outra aluna que se sentava ao lado dela e que sempre lhe ensinava a lição corretamente. A primeira aluna perguntou à outra, aspas, Jane, como você sempre sabe a sua lição? Fecha aspas. Jane respondeu, aspas, eu oro a Deus para que Ele me ajude e sei a minha lição. Fecha aspas. No dia seguinte, a primeira aluna levantou-se, mas não sabia a lição. Depois disse à amiga, aspas, orei a Deus sobre minha lição, mas aconteceu o mesmo que ontem. Fecha aspas. Jane perguntou, aspas, mas você tentou estudar a lição? Fecha aspas. Aspas, não. Fecha aspas. Ela respondeu, aspas, orei sobre a lição e pensei que fosse suficiente. Fecha aspas. É claro que ela não poderia saber a lição sem estudá-la. Da mesma maneira, vocês precisam vigiar e orar. É preciso pôr guarda diária sobre a língua, o pensamento e a mão, do contrário, a oração será inútil. Conheço algumas pessoas que correm grandes riscos e, no entanto, dizem que oraram ao Senhor para guardá-las. Tenho ouvido dezenas de vezes estas palavras, aspas, fiz desse assunto um objeto de oração, fecha aspas, e imediatamente me zango com o homem que as proferiu. Ele agiu de modo errado e justificou-se dizendo que fez daquele assunto um objeto de oração. Um moço casou-se com uma moça não cristã e, mesmo assim, disse que havia feito daquele assunto um objeto de oração. Uma mulher cristã casou-se com um homem não cristão e, quando alguém a censurou por ter desobedecido a palavra de Deus, ela disse que havia feito daquele assunto um objeto de oração. Se eles tivessem procurado realmente a orientação divina, não teriam ousado fazer o que as Escrituras proíbem expressamente a um filho ou filha de Deus. A oração sem vigilância não é suficiente para nos proteger do mal. Por outro lado, caros amigos, vigiar sem orar é igualmente inútil. Dizer, aspas, vou andar corretamente, fecha aspas, e nunca orar a Deus para que os proteja é autoconfiança que conduz ao mal.
Se tentarem vigiar sem orar, vocês dormirão e a vigilância chegará ao fim. Somente pela oração e vigilância é que vocês serão capazes de manter guarda. Além do mais, a vigilância sem oração produz cansaço e logo desistiremos, a não ser que tenhamos um doce interlúdio de oração para dar-nos descanso e ajudar-nos a continuar vigilantes. Não vou me alongar depois do que já disse. Mantenham os dois juntos, vigiem e orem, ou, conforme meu texto diz, orem e vigiem. Um ajudará o outro. A oração convoca o vigia. A oração o estimula a manter os olhos abertos. A oração será o alimento para sustentá-lo durante a noite. A oração será o fogo para aquecê-lo. Por outro lado, a vigilância ajudará a oração, porque a vigilância prova que a oração é verdadeira. A vigilância anima a oração, porque cada inimigo que vimos nos fará orar com mais sinceridade. Acima de tudo, vigilância é oração. Se houver uma vigilância verdadeira, ela será em si uma oração. As duas se misturam. Amados amigos, despeço-me de vocês com o meu texto soando aos seus ouvidos. Aspas. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Fecha aspas. No entanto, minhas palavras não foram dirigidas a todos os que estão aqui. Alguns de vocês não oram, alguns não conseguem vigiar. A mensagem para vocês é esta. Aspas. Importa-vos nascer de novo. Fecha aspas. Vocês não podem ser cristãos obedientes sem ter uma vida cristã, e a única maneira de ter uma vida cristã é ter fé no Senhor Jesus Cristo. Venham à fonte que ele encheu com seu sangue precioso. Lavem-se ali e purifiquem-se. Então, inspirados pelo Espírito Santo, ponham guarda. Anseio ver algumas almas sendo conduzidas a Cristo neste culto, porque, apesar de eu ter pregado ao povo de Deus, se elas vigiarem por vocês e orarem por vocês, vocês serão abençoados pela vigilância e oração delas. Que Deus permita que a bênção chegue a muitos de vocês. Aspas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Fecha aspas. Que muitos busquem e encontrem o Senhor esta noite, e que muitos o invoquem em verdade. Aspas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha aspas. Que Deus permita que seja assim com todos aqui, por amor de Jesus. Amém.